Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos na casa do Pai para ouvir a voz, ouvir a palavra, entender a palavra de Deus, porque o Senhor nos ensina a como nós agirmos, a como nós agradarmos a Ele, a como nós vivermos de uma forma para que nós possamos alcançar tudo aquilo que Ele nos prometeu. A palavra do Senhor diz em Efésios 1, versículo 3, todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus. Agora nós olhamos para muitas pessoas, inclusive os crentes, né? E nós não vemos eles desfrutando daquilo que Deus prometeu, pelo menos suprir todas as necessidades. Nós temos visto isso. Muitas pessoas sofrendo porque falta o conhecimento. A palavra do Senhor diz que está faltando conhecimento. Em tudo na vida, irmãos, até neste mundo físico. A pessoa que não tem o conhecimento, ela tem uma ideia das coisas de forma errada. Elas enxergam as coisas erradas. Então as pessoas têm um conceito errado do que é realmente a verdade. Então, às vezes, vou dar um exemplo aqui bem simples. Às vezes a gente olha para a política aí, né? Porque o fulano faz isso, por que o fulano não faz aquilo, né? Por que o presidente não faz aquilo? Irmão, o pessoal não entende o que é um governo, né? Quem manda no Brasil chama-se Constituição Federal. Quem manda na nossa vida chama-se a Constituição do Reino de Deus, a Palavra de Deus. Se você não entender isso aqui, se você não saber qual é o seu dever e quais os seus direitos, nada. Se você não reconhecer Jesus como seu Salvador, se você não conhecer o Espírito Santo como aquele que te dá o poder, se você não conhecer Deus como Criador dos céus e da terra, os três poderes, você não vai desfrutar do reino de Deus. Assim também são o povo aqui no mundo. Se você não entender que existe um governo executivo, um governo legislativo e um governo judiciário. São três poderes, né? A Constituição deu três poderes. Deu para três tipos de setores, vamos assim dizer. Então, é um tri, né? Três cabeças, que é o judiciário, o legislativo. Não é só um, mas na hora de cobrar é só um. Né? É a mesma coisa. O povo, a hora de cobrar, Deus, por que não está acontecendo ainda? Mas você já conheceu o meu filho, Jesus? Você já conheceu o poder do meu Espírito, o Espírito Santo? São os três que comandam a sua vida. Os três precisam comandar a sua vida, não apenas um. Claro, todos três são um, como todos os governos, é para um objetivo, governar o nosso país. Eu quis fazer uma analogia. Muitos não conhecem Jesus. Acham que Deus faz todas as coisas. Não. O que Deus havia feito, o que Deus tinha que fazer por nós, Ele já fez através do Filho dele naquela cruz. E Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. A pessoa que não conhecer Jesus, ela nunca vai conhecer Deus. Mas vocês sabem que as pessoas cobram de Deus. Deus quis assim, Deus que fez isso. Se Deus é bom, por que Ele deixa acontecer essas coisas? Se Ele é tão bom, a gente olha isso, né? Faz uma analogia no nosso mundo físico. Se esse governo é tão bom, se aquele governo é bom, por que eles deixam fazer isso? Preste atenção, existem três poderes. E o Espírito Santo? Né? Através dos dons do Espírito. Quem manifesta o poder de Deus é o Espírito Santo. Por isso que Deus mandou em Pentecoste o Espírito Santo para nós. Jesus, ele veio para nos salvar. E Jesus vai vir. Jesus falou, tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então nós precisamos ter conhecimento, precisamos entender certas coisas, para que a gente possa realmente desfrutar. Não adianta culpar Deus, não adianta buscar só Jesus, não adianta buscar só o Espírito Santo. São os três que nós temos que entender qual é a função deles na nossa vida. Amém? Então, a palavra de hoje,
ela vai falar de um assunto importante para nós, que eu creio que todos nós precisamos entender isso. Eu vejo muitas pessoas até fazendo isso que eu vou explicar hoje, mas de uma forma errada, de uma forma religiosa, de uma forma, vamos assim dizer, gananciosa, interesseira, e não da forma que a palavra de Deus nos ensina. Abra a Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Hoje nós vamos falar sobre o voto. O voto é uma aliança poderosa, mas não se pode fazer de qualquer forma. Não é como muitas pessoas estão fazendo. Vamos entender isso. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Mais um. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. O que é um voto? Vamos entender isso? É uma promessa que a gente faz para Deus, para uma pessoa. Por exemplo, eu fiz uma promessa para minha esposa, de amar a ela, né? Na dor, na doença, na enfermidade, na dureza, na pobreza, na riqueza, até que a morte nos... Isso é um voto. Eu fiz um voto com ela e ela fez um voto comigo. Por isso não pode ser quebrado. Quem divorcia está quebrando o voto que fez. Por isso que Deus não se agrada daquele que quebra, larga, divorcia, aquele que não cumpre com a sua palavra. Que quando você não cumpre o voto que o Senhor diz, melhor que não tivesse nem feito. É melhor a pessoa ficar solteira do que cumprir um voto, e fazer um voto e depois não poder cumprir. Ah, mas o amor esfriou. Ah, não foi do jeito que eu pensei. Lógico, o voto tem suas obrigações, nós vamos ver aqui. Eu vou pegar como exemplo o casamento. O voto é essa promessa, é um juramento que você faz. E o voto gera uma aliança entre você e a quem você fez. Existe uma aliança. Se existe uma aliança, existe o quê? Uma obrigação. Existem os deveres, existe também os seus direitos. Assim como Jesus, quando nós nos batizamos, nós fizemos um voto com Deus. E qual foi o voto? De aceitar Jesus na nossa vida como nosso único e suficiente Salvador. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Nós fizemos essa promessa e nós confirmamos esse voto através do batismo. Nós confirmamos a promessa, o voto, através do casamento. O voto é uma promessa em termos solenes, ou seja, publicamente, que você faz em público, ou você faz quando Deus, né, Ele te inspira, mas esse voto solene nós fazemos durante a igreja para que haja testemunha. O voto terá testemunha também. Nós não podemos fazer de qualquer forma. Muitos fazem de qualquer maneira, não sabendo. Mas, como eu disse, o voto você tem direito, mas também você tem um dever. Então, todos os votos são uma aliança, uma promessa que você faz. E Deus não se agrada, como ele diz aqui no versículo 5. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Mais um versículo. Não permita que a sua boca o faça pecar. Todo voto, ele é feito através de palavras. Nós não fazemos voto por pensamento. O voto tem que ter palavras, o que ligares na terra, por isso que tem que ter testemunha, né? Nós temos que fazer conforme a palavra. É um ato solene. Solene quer dizer público. Muitos fazem voto de tolo, né? Como diz aí, depois não consegue, né? Muitos estão hoje debaixo de maldição, porque fizeram voto e não cumpriram. Quando você faz um voto e não cumpre, enquanto você não cumprir, a sua vida vai estar amarrada.
Voto é uma coisa muito séria, irmãos. E não diga ao mensageiro de Deus, ao anjo, né? O meu voto foi um engano. Ah, sabe o que é? Eu me enganei. Eu falei para ela que eu ia viver pro resto da vida, eu falei para ele que eu ia viver o resto. Mas não era, eu me enganei, não era ele que eu tinha que ter casado e assim por diante. Eu prometi para Deus para fazer isso, né? Eu prometi que eu ia ser dele. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas sabe, eu vou para o pecado, né? A pessoa quando ela vai para o pecado, ela está quebrando o voto que ela fez com Jesus. Porque quando eu fiz um voto com Jesus, eu prometi viver em santidade. Porque sem santidade nós não veremos a glória de Deus. A palavra do Senhor diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam para a glória de Deus. É para os crentes, para aqueles que fizeram o voto. O Senhor não tem um compromisso com aqueles que ainda não fizeram o voto de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem está no mundo, não tem um voto com Ele, não tem uma aliança com Ele. E é por isso que Deus diz que Ele não ouve a pecador. Ele ouve aquele que obedece. Está lá em João capítulo 9. Então o voto é uma coisa muito séria, porque você se compromete com Deus. Você se compromete, todo voto é uma aliança com alguém. E se há uma aliança, você tem um dever, tem direitos, mas tem dever também. Voltando aqui, não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano, porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou, veja, traz o quê? Problema, irmãos. Irrita a Deus quando você faz um voto e não cumpre. Agora, o voto também, como eu disse, ele é algo muito importante porque ele tem muito poder. Né? Tem gente que faz um voto com Satanás, né? Para receber as coisas do mundo. Porém, todo voto tem o quê? Os direitos e a hora que ele começar a cobrar a conta, irmãos, a pessoa não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Satanás, ele é sujo. Ele vai cobrar muito mais. Ele vai fazer você fazer votos que você nem imagina. Fazer uma aliança com Satanás é a completa destruição de você e da sua família. Então, cuidado. Muitos aí têm feito voto com o inimigo. Efésios capítulo 1, versículo 9. O voto, ele sempre será inspirado por Deus, irmãos. Não é da cabeça da pessoa. Então, quem convence a gente é o Espírito Santo. Tem gente que faz voto para mudar de vida. Eu vou fazer um voto sem, porque o pastor falou, porque o pastor está fazendo, eu quero entrar aí na jogada também, que eu quero receber a bênção. Mas Deus te chamou para fazer o voto? Deus tocou no seu coração? Você tem certeza? Você está ciente do que você está fazendo? Quando você faz esse voto? Você está ciente da tua obrigação de fazer, do que você tem que fazer? Então, Efésios 1, versículo 9 diz, e nos revelou o mistério da sua vontade. Qual é a vontade de Deus? De acordo com o seu bom propósito, para tudo que Deus tem, toda a vontade de Deus, porque tem um propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, através da crucificação de Jesus naquela cruz. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, a vontade de Deus, né, é fazer que tudo se converja, seja qualquer coisa da terra e do céu, para Jesus Cristo. Tudo é por Ele e tudo é para Ele. Por isso que tudo que nós fizermos e falamos, todas as atitudes que nós tomamos, tem que sair da palavra de Deus. Tem que Deus falar com você. Jesus falou, se você quer convergir, mas por que eu me batizei? Porque alguém pregou a palavra. Porque eu casei, né? Eu caso,
faço uma lei. Por que eu passo pelo religioso, né? Eu vou lá no juiz de paz, porque o juiz de paz tem a lei. A Bíblia diz: sujeitai-vos a todas as autoridades. Nós sabemos que uma união entre um homem e uma mulher, ela se faz no momento do ato sexual. Não é por causa de um casamento. Todo ato sexual é uma aliança de alma. Tem pessoas que quando vai casar já está com umas 50 almas com ela. E aí, o que vai acontecer? Se você não desligar? No tempo da ignorância é uma coisa, né? Agora, irmãos, um grande erro, grande tristeza no coração é saber que tem crente fornicando dentro da igreja. É saber que tem gente fazendo aquilo que não deveria estar fazendo. Gente fornicando, que nem jovem que fornica, né? O ato sexual é para unir a pessoa. Então, quando você se une com uma pessoa sexualmente, você tem que conviver com a pessoa. Naquele momento em diante, você tem que viver com ela. Até que a morte vos separe. Todo ato sexual é uma união. Aí o jovem tem responsabilidade. Veja o voto que você está fazendo. Veja o que você está trazendo para você, para o seu casamento e para os seus filhos. Né? Eu, Senhor, visito a maldade, a iniquidade, a desobediência. Né? Tudo é desobediência dos pais nos filhos. Até a terceira e quarta geração. E aquele que é casado, já tem sua esposa, já tem o seu marido, e vai lá e pratica um ato como esse. Né? Adultério. Por isso que adultério, fornicadores, não herdarão o reino do céu. Por quê? Porque quebram a aliança. Quebram o voto que fez, irmãos. Quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei a palavra. E a palavra diz que a mulher tem que casar virgem e o homem tem que casar virgem. Ah, mas isso é coisa de fanático. Não, isso é palavra de Deus. Porque quando há um relacionamento sexual, a primeira coisa que vai sair vai ser o quê? O sangue. Sem derramamento de sangue não há aliança. O casamento, para ser concretizado, tem que ter derramamento de sangue. E hoje a maioria das pessoas que casam não tem derramamento de sangue. Por quê? Porque já tem alianças com outras pessoas. Tiveram relacionamento, né? Fizeram promessa e assim por diante. Fizeram alianças fora da palavra de Deus. A responsabilidade. Números capítulo 30, versículo 1. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isto que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que obrigar a algum compromisso, casamento, tudo, né? Não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Nós vamos ver que Jesus falou do voto daqui a pouco. E nós vamos ver que tem tudo a ver com isso, quando ele fala do voto. A palavra da pessoa. Maldito é o homem que confia no homem. Ah, você me ama, eu te adoro. Nada. Adora nada, ama nada. Os jovens acham que quando nós já fomos jovens, nós temos que ensinar, né? A experiência que nós tivemos. Bom, essa experiência que o jovem tem de gostar de alguém, isso é paixão. Isso não é amor. Amor só vem depois do casamento. Ninguém casa amando. Todo mundo casa apaixonado. É uma paixão, uma atração. O amor virá depois. Porque o amor é mais dar do que receber. Você tem que dar mais do que recebe, né? Amar a pessoa como... Quanta coisa que você tem que aguentar no casamento. Aguenta ou não aguenta? Agora a paixão não. A paixão começa... Deu errado, eu não quero saber de você. Vai embora. Você tem que perdoar. Só quem ama perdoa. A paixão não faz isso. A paixão é uma loucura, uma doença, né? A paixão é carnal. A paixão é aquilo que Sansão teve por Dalila. É uma loucura tão grande, que ele preferiu uma paixão com uma prostituta, um relacionamento com uma prostituta, de que seguir o seu ministério. Ele era um juiz, né?
O Sansão era um juiz. Ele deixou à vontade dos pais, o voto de nazireu que ele tinha, ele não poderia ter relacionamento. Ele tinha que casar com uma pessoa da sua origem. Ele deixou tudo isso de lado. Deixou a vontade de Deus, deixou, né, a sua vida como um juiz, a força que ele tinha, ninguém poderia derrotar a ele por causa de uma paixão. E essa paixão destruiu a vida dele, destruiu o ministério dele. E quantos são aqueles que estão caindo por causa das Dalilas que estão vindo por aí, que aparecem na vida de pastores, esse espírito está por aí. E eles estão caindo. Irmãos, presta atenção. Todos esses personagens ruins da Bíblia, todos os personagens que fizeram mal contra o povo de Deus, todos eles são demônios. Eles representam os demônios que ainda existem. Eles não foram embora, eles estão aí. Ah, mas isso aconteceu há 4.000 anos, 5.000 anos. Irmãos, eles continuam aí. Eles estão aí e eles representam tudo aquilo que o inimigo está fazendo. Então, quando você lê na Bíblia Amã, quando você lê aí na Bíblia a Dalila, Jezabel, o Acabe, né, os filisteus, todos esses Nabucodonosor, todos eles representam demônios que ainda estão agindo. Porque Jesus ainda não veio destruí-los. Vai destruí-los, mas eles estão agindo aí na terra. E é por isso que nós temos que ler a Bíblia e entender isso. Eles estão por detrás. Qual é a natureza desses demônios? O que eles fizeram? Isso, isso, isso. O pior é que tem gente fazendo aliança com esses demônios. Né? Isso é difícil de ouvir, mas infelizmente existe. Vamos lá. O voto gera então uma obrigação. Porque ele diz, se vocês não cumprirem, vocês estão fritos. Não me agrada daquele que quebra o voto, essa aliança, essa promessa que você fez com a tua boca. O voto gera então uma aliança. Vamos ver lá, Gênesis capítulo 28. Jacó fez uma aliança com Deus através de um voto. 28, versículo 20. Então Jacó fez um voto, dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Quando ele fez essa aliança, ele fez uma aliança dele com Deus de dar o dízimo. O voto dele aqui foi referente ao dízimo. Para quê? O dízimo, o que ele traz para nós? Ele supre as nossas necessidades. Uma pessoa que não é dizimista, claro que logo, logo você vai ter necessidade. Vai faltar alguma coisa na sua vida. E não adianta ficar bravinho com Deus. Não adianta você sair da igreja, porque Deus não te abençoou. Claro, você deixou o seu voto. Por quê? Eu não fiz... Não, você não aceitou a Jesus? Jesus é a palavra. É aceitar tudo aquilo que está escrito. E nós vemos hoje muitas pessoas enganadas por Satanás, né? E ensinando que o dízimo não é, que é errado, que o dízimo é da lei. Não, o dízimo foi de Abraão. Tanto é que quando Jacó fez esse dízimo, Moisés não era nem nascido ainda. Moisés é que deu a lei. Então, dízimo não é da lei. Quem colocou na lei como obrigatoriedade foi Moisés. Mas o surgimento de dízimo foi com Abraão, antes de Jacó ainda. Jacó sabia que o dízimo tinha poder para quê? Para suprir a necessidade. Então hoje muitas pessoas, elas deixam essa aliança. E o inimigo quer que você quebre essa aliança. Para quê? Para trazer maldição.
Ah, mas graças a Deus eu tenho dinheiro. Irmão, quanto que as pessoas gastam com doença? Pessoas são infelizes, os filhos sofrem, os netos sofrem, vão ter problemas. Porque eu visito a desobediência, a maldade dos pais nos filhos. Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas aquele que obedece até 1000 geração. Você quer abençoar a tua geração, teus filhos, teus netos, seja um dizimista. Faça aquilo que Deus pediu para você através da palavra. O dízimo não pertence a você. Por isso que o Senhor diz que quem não é dizimista está o quê? Roubando. Mas tem como o homem roubar a Deus? A Bíblia diz que sim. Aonde? Nos dízimos, nas ofertas que você prometeu e não deu. Nós temos que viver. Nós prometemos a Deus, quando fizemos uma aliança, de sustentar a casa dele. Trazei o dízimo, a oferta na casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento na minha casa. E por causa disso, repreenderei o devorador. Outra coisa, irmãos, toda aliança também ela vai refletir no mundo espiritual. Toda ação, porque o voto é um ato profético. Você fala para Deus ou para alguma pessoa que você vai fazer isso, isso, isso. Você promete algo para uma pessoa. É muito importante você aprender isso. E nós vivemos uma aliança com Deus. Ter uma aliança com Deus é obedecer a palavra, que é Jesus. É por isso que eu digo, você talvez conheça Deus, Criador dos céus e da terra, mas ainda não conhece Jesus. Jesus é a voz, é o verbo, é a palavra de Deus. É aquilo que Deus nos pede. E quando eu aceito a Jesus, eu estou dizendo, eu aceito tudo o que tua palavra vai me pedir. Eu vou fazer. E Jesus falou, se você fizer, eu te abençoarei. Então, o voto, a aliança que eu faço com Deus, a promessa que eu fiz para Deus no dia do batismo, no dia que eu aceitei a Jesus, foi para que eu cumprisse a palavra dele. E ele falou para mim, através da palavra, eu te abençoarei. Eu honro aqueles que me honram. Amém? Mas aqueles que me honram de coração, não por interesse. Tem gente que até obedece, irmão, mas tem medo. Eu vou dizer, tem gente que dá o dízimo na igreja porque tem medo do devorador. Não, eu vou dar porque senão minha vida financeira vai piorar. Não, não é por isso que você deve dar. Você está dando por medo. Isso não é bíblico. O inimigo vai destruir você mesmo, você sendo dizimista. Não, eu vou dar porque tem que dar, é obrigado. Eu sou obrigado. Não tenho vontade, não gostaria, mas o pastor falou, o apóstolo pregou, que eu tenho que dar. Não dê não, irmãos, porque você está dando por obrigação. A Bíblia diz que tudo que eu faço por Deus tem que ser de coração. Eu dou por gratidão, eu dou com alegria, não por obrigação. Voltando então. Jacó fez essa aliança. Então, gera todo voto, toda aliança, gera obrigação entre Deus e a pessoa. Então, quando eu faço um voto com a minha esposa, né, quando eu casei com ela, fiz uma aliança com ela, gerou uma obrigação entre eu e ela. Eu amar a ela sobre todas as coisas, né? Como Cristo amou a igreja, dar minha vida por ela, e ela de ser submissa a mim em todas as coisas. Isso gerou, quando eu casei com ela, quando eu disse, eu quero casar com você. Agora, quebra essa aliança, irmãos. É por isso que hoje muitos casamentos estão dando errado. Porque lá diante do altar, de testemunhas, você fez um voto. De amar a ela, de cuidar dos filhos, de ensinar os filhos como se deve andar, como se deve agir. Os filhos são espelhos dos pais. Então, pais, saiba que teus filhos vão ser parecidos com você. Então, seja parecido com Jesus, para que eles também sejam parecidos com Jesus. Jesus falou da importância do voto também. Mateus 5, 33 a 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, o que nós estávamos lendo. Não jure falsamente. Então, o voto é um juramento. É uma promessa que você faz.
mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Então, você fez uma promessa, você fez um tipo de um juramento. Vê se tem uma outra tradução. Vocês também ouviram que... Opa! Aqui, outro sim ouvisse que foi dito aos antigos. Não perjurarás. Não, isso aí tá ruim também. Vê se acha o outro. Também ouvisse que foi dito aos antigos. Não jurará falso, mas cumprirá rigorosamente teus juramentos ao Senhor. Vamos embora. Entretanto, eu vos afirmo, não jureis de forma alguma, nem pelos céus que são o trono de Deus, nem pela terra por ser o estrado onde repousam os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jureis por tua cabeça, pois não tens o poder de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o teu sim, sim e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Muitas pessoas desesperadas fazem votos, juram coisas para Deus na hora do desespero e depois quebra a cara porque não pode cumprir. Quantas pessoas fazem isso até a igreja? Até a igreja a pessoa promete dar uma oferta na igreja e depois não dá. Uma vez uma senhora chegou, né, fiz um voto na igreja, eu me lembro até hoje, de R$50. E a irmã sentiu mesmo no coração de pegar aquele envelope de R$50 e trazer na igreja. Irmãos, e não é que na semana ela achou os R$50 na rua. Aí ela veio entregar um voto, né, para a igreja, para mim. Ela falou, pastor, olha, eu fiz o voto e eu cumpri. Eu peguei aquele voto que o senhor fez de R$50, porém eu estava precisando de gás. Eu gastei R$25 no gás, eu coloquei só 25. Deus entende, né? Aí o que eu posso falar, irmãos? O que eu vou falar? Deus entende isso? O voto dela foi de 50. Mas o diabo veio e tentou ela. Tentou ela e ela caiu. Ela caiu. Não, quebra o voto, quebra a tua promessa. A palavra, Jesus falou, olha, sim, sim, não, não. Fora disso, é procedência maligna. Não jure por coisas que você não pode. Não faça voto, aliança, por aquilo que você não possa cumprir. Não prometa nada para o teu filho que você não vai cumprir. Quantos pais fazem isso para os filhos? Olha, sábado nós vamos lá no shopping. A criança fica esperando o sábado. Chega no sábado, olha, sabe o que é, filho? Ó, deu isso, deu ruim, deu BO, fala um monte de coisa. Não, mas aí quer compensar com dinheiro, quer compensar com doce. Não, mas à noite nós vamos tal, eu vou te levar. Irmão, quebrou o voto. Você quebrou o voto. Você prometeu, tem que cumprir aquilo que você prometeu. Porque o voto foi feito. A criança, ela está esperando. Ela não quer saber que se deu BO. Tem que cumprir. A não ser que seja uma coisa muito trágica, né? Aí tem que se conversar. Mas quando você promete algo para uma pessoa, por exemplo, os pintores, os fulineiros, mecânicos, né? Os que mais? Os pedreiros. São tudo bênção. Mas, irmãos, o que eles quebram de voto, de aliança, porque eles prometem fazer tal dia, eles prometem estar pronto tal dia, tal hora, e depois quebram, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Ah, mas a desculpa que o diabo te dá, não, mas aconteceu isso, não estava previsto isso, claro. É como um pastor pregava para mim. Nós tínhamos uma reunião, para nós, né, pastores? Nós tínhamos uma reunião de pastores, começava às 2h. E tinha gente que chegava às 2h10, 2h30, aí vinha com uma desculpa, furou o pneu do carro. Aí ele perguntava, quanto tempo você gastou para consertar o pneu, trocar o pneu? Ah, meia hora. Então, se você vai para um lugar, você tem 4 pneus. Então você tem que sair 2 horas antes. Por quê? Porque pode ser que fure os 4 pneus, você precisa de meia hora. Apesar que se furar um, dá mais, né? Porque já não tem outro. Então você tem que
tem que prever as coisas, irmãos. Você tem que prever as coisas quando você faz uma promessa para Deus. Né? A pessoa, quando ela está desesperada, ela faz de tudo para Deus. Deus, faz isso, eu aceito. Eu quero mudança da vida, eu quero isso. Mas na hora de cumprir, e aquela pessoa que pede para Deus, Senhor, eu estou com uma dívida. É assim, olha, mas se o Senhor me der, olha, eu vou pagar aquela pessoa. Aí a pessoa consegue o dinheiro. Só que aí ela fala, mas estou com vontade de comer um churrasco. Aí ela pega parte do dinheiro e faz uma outra coisa. Deus deu a ela a condição de pagar a dívida, mas ela pega a bênção que Deus deu e faz outra coisa, ou seja, quebra o voto. E, irmãos, você não sabe o que traz na vida da pessoa. Se tem uma coisa que você tem que sempre colocar na tua cabeça, dívida tem que ser paga. Passe fome, mas pague as suas dívidas. Coma arroz, feijão e abobrinha, mas pague as suas dívidas. A ninguém devais coisa alguma. Está na aliança que você fez com Deus. Crente não tem nome sujo no Serasa, no SPC. Não tem. Não tem de jeito nenhum. Por quê? A ninguém devais coisa alguma. Mas eu emprestei o nome. Maldito é o homem que confia no homem. Se você for emprestar o teu nome, se você for emprestar dinheiro para alguém, a Bíblia diz, quando emprestar, não empreste, dê. Se pagar, amém. Se não pagar, glória a Deus. Não vai cobrar a pessoa, não. Por quê? Porque você confiou na palavra da pessoa. Mas ela quebrou a aliança. É problema dela. Você tem que dar. E tem que orar e perdoar aquela pessoa. Agora, não adianta você achar que a pessoa, ainda mais quem faz aliança com o mundo. Pessoas que não têm nenhum compromisso. A luz não mistura com trevas, irmãos. E tem gente que faz. Até crente hoje está difícil. Crente faz aliança e quebra. Faz voto, promessa e quebra. Cuidado, irmãos. Cuidado, que isso traz problema na sua vida. A palavra do crente é sim, sim. Jesus falou, esse é o voto. Fora disso é uma procedência. Não sei porque fico doente. Vivo doente. Vivo com isso. Vivo com aquilo. Você tem quebrado seus votos. A maioria tem quebrado votos, irmãos. Por isso preste muita atenção quando você prometer alguma coisa. Seja lá o que for, para quem for, inclusive para Deus. Cumpra os seus votos. Não deixa de cumprir. Melhor que nem faz, para não cair em maldição. Vamos lá. Não prometa o que Deus não lhe pediu. O que Deus não colocou no seu coração. O que você não pode cumprir. Cumpre o que Deus pede. Quem ama a Deus, cumpre aquilo que Deus fala, irmãos. O voto é uma inspiração de Deus, não é uma coisa tua, quando você faz com Deus. Agora, quando você faz com a pessoa, é você e a pessoa. Por isso que quando você faz uma aliança, pode ter certeza, por exemplo, vai alugar uma casa hoje, eles pedem 2 fiadores, a maioria aí. Por quê? Eles querem garantia. Porque antigamente, irmãos, as pessoas alugavam por palavra. Esse salão nós alugamos. Até hoje, eu dei minha palavra. Eu dei minha palavra. O dono confia em mim. A casa que eu morei, ali na praça, eu dei minha palavra. É minha palavra, não tem contrato não. Mas isso é difícil. Maldito é o homem que confia no homem. Mas palavra, quem tem palavra, a pessoa confia. Pessoas antigas, quando a pessoa tem palavra, pode ter certeza, você vai ter tudo com aquela pessoa. Você já viu, quando eu saí da casa, da onde eu morava, o dono ofereceu para mim para ser meu fiador. Você já viu isso? O dono da casa onde você morou, você vai para uma outra casa, e ele diz o seguinte, olha, você quer eu como fiador? Eu sou teu fiador. Esses dias eu fui, um irmão que estava precisando de uma casa, eu fui ter essa pessoa, falei assim, fulano, não vou dar nome aqui, eu gostaria que o senhor alugasse uma casa para ele. Não, tudo bem. Precisa de fiador? Não, a tua palavra para mim é mais do que fiador, mais que dinheiro. Eu alugo de olho
eu alugo para ele com o olho fechado, porque eu confio em você. Falei, se der algum problema, ligue para mim. Porque a partir do momento que você é fiador de alguém, você é responsável por todos os aluguéis. Se ele não pagar, você tem que pagar. Então nunca faça dívida com pessoas que você não pode pagar. Tem gente que vai lá, assina uma fiança, ou empresta um dinheiro no banco, dá um nome, aí a pessoa lá pediu a prestação de R$1.000 por mês. Você tem condições de pagar se ele não pagar? Não, então não faça. Diga não. Diga não. Nem para o meu pai eu faria uma dessas. Apesar que meu pai não precisa. Nós não podemos confiar, irmãos. Se você não pode pagar aquela prestação que a pessoa se comprometeu e você avalizou, então preste atenção. E se o diabo tentar acontecer alguma coisa, você vai ter que pagar. Aí o teu nome vai acontecer o quê se você não pagar? O teu nome vai ser sujo. E Deus diz, a ninguém devais coisa, faz parte da aliança que você fez com Deus. Amém? Voltando então, o voto quebra a maldição em nossas vidas também. Ele serve para isso. Vamos ver? Juízes capítulo 6, versículo 11. Essa mensagem, eu dei uma mensagem que vai sair agora essa semana. Quando você estiver assistindo essa mensagem, ela já saiu. Ela chama-se discernimento. E ela está alicerçada nessa passagem de Gideão. Não vou falar sobre o discernimento, mas eu vou falar do voto que ele fez com Deus. E o que é necessário para esse voto ser cumprido. Juízes capítulo 6, versículo 11. Eu vou ler aos poucos, para que a gente não seja muito demorado. Veja aqui. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você. Vê uma outra tradução, faz favor. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão, mais outra tradução, essa aí não. Aí. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Então, Gideão era o mais pobre, a família dele era mais pobre, mas tinha um problema. A família dele, o povo de Israel naquela época. O povo de Israel eu vou fazer um resumo aqui, porque senão nós vamos pregar muito aqui. Na mensagem do discernimento eu prego tudo. Então o que acontece? O povo havia saído dos caminhos do Senhor, estavam adorando a Baal, né? Tinham até estátuas de Baal, eles queimavam, faziam sacrifício. Irmão, todos pedem sacrifício. Pode ter certeza. Toda religião, todo pacto que você fizer sempre será através de uma oferta, sacrifício. Vai lá na macumba, tem que pagar. Você tem que dar um bode, você tem que dar uma galinha, tem que comprar vela, né? E eles cobram. Tem trabalhos que custam 3 mil, 10 mil, 20 mil, dependendo do demônio que você está invocando. E eles vão pedir dinheiro para você. Quem foi de lá sabe do que eu estou falando. Amém? Jesus também, para salvar nós, Deus teve que dar Jesus como oferta. Teve que pagar. Então todo voto, nós vamos entender isso daqui a pouco. Todo voto, para quebrar uma maldição, tem um preço. Tem um preço. E aqui nós vamos ver com o Gideão, para que ele pudesse ser a pessoa. Deus olhou para todo mundo, aí eles começaram a orar. Se você ler antes, né, versículo, capítulo 5, você vai entender que o povo estava orando, porque já não aguentava, porque os midianitas, eles viviam tudo escondido, irmão. O povo de Israel vivia dentro de cavernas. Tudo que eles plantavam, eles vinham lá, pegavam, era um sacrifício. E aquilo que eles conseguiam salvar, eles viviam daquilo, de miséria. Sendo que eles serviam, né, antigamente, o Deus de Israel. Mas Deus ouve a oração do povo, mas procura alguém.
para que Deus pudesse agir. Nós vamos encontrar quem? Gideão. Gideão disse que Deus falou que era o quê? Um homem valoroso. Tinha algo no coração de Gideão que agradava a Deus. Então Deus não escolhe, irmãos. Há uma condição para que Deus fale com você, para você fazer um voto. Você tem que estar nos caminhos de Deus. Você tem que ter um valor para Ele. Quando eu casei com minha esposa, eu valorizava ela. Você valorizava o seu marido. Por quê? Você via neles as coisas boas, né? Você tem que ter um valor. E Deus olhou para este homem e viu que ele tinha um valor. Outra coisa que aconteceu, versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Irmãos, para que você faça um voto para quebra de maldição, tem que haver a maldição. Não adianta você fazer um voto, vou fazer um voto para prosperar, vou fazer um voto para crescer. Não. O voto é uma aliança e um voto também quebra a maldição. Nós vamos ver como que Gideão, existia uma maldição no povo de Israel. Deus já não era mais com ele. Mas o Senhor falou: olha, eu vou precisar quebrar essa maldição. Mas por que voto quebra a maldição? Deus, nós vamos ver no final, Deus também não prometeu Jesus para nós, irmãos? E Jesus veio como o quê? Oferta. Nós vamos entender daqui a pouco isso daqui, rapidinho. Então, se você quer quebrar uma maldição, seja qual for a área, Deus vai falar com você. Veja, não foi Gideão que foi até ele. O Senhor veio até ele. Não faça voto de tolo. Não vai começar a fazer voto querendo quebrar a maldição, coisas que Deus não te pediu para fazer. Se Deus não pediu para você, não faça. Porque você vai estar fazendo um voto, vai estar dando dinheiro, vai estar fazendo coisas que Deus não te pedi isso, vai ajudar a igreja, mas não vai ajudar você. Porque o voto não pode ser feito por ambição, por ganância. Hoje tem muitos que ficam prometendo: se você fizer isso, a tua vida vai fazer isso. Aí a pessoa: então eu vou. E tem gente que está 10, 30 anos fazendo um voto e não está virando nada. Mas por quê? Porque não é Deus que está pedindo. A pessoa está fazendo por interesse. Não é Deus que está tocando no teu coração para você fazer. Quando Deus toca, pode fazer. Mas se Deus não te chamar, não faça. Não é dessa maneira que Deus vai agir na sua vida. Então vamos lá, 14 a 16. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel nas mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Veja, quem que enviou, quem que fez, quem que veio até ele? Foi Deus. E ele diz: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Olha a incredulidade dele, né? Eis que a minha família é mais pobre, Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Irmãos, o Gideão destruiu 150 mil midianitas. Quando Deus chama o exército, quando ele reúne, tinha 32 mil israelitas, com 300 homens. O Gideão destruiu todos os midianitas, só com 300 homens. Por quê? Porque Deus estava. Então, quando você faz uma aliança com Deus, quando você faz um voto com Deus, pode ter certeza que Deus está naquele negócio. Ele une, ele compra a tua briga. Entendeu? Por isso que a pessoa ganha. Só que quando Deus pede, né, o voto é uma coisa bem assim, como se diz, tem um valor muito grande. O voto une as pessoas com Deus contra o inimigo. Valeu, eu vou estar com você nessa guerra. E se Deus é por nós, quem será contra nós? O voto precisa ser feito com a certeza do que Deus está pedindo. E para que o voto está sendo feito. Você tem que ter certeza que Deus está te pedindo, irmãos. Não é o pastor,
não é tua ganância, não é tua necessidade. Eu vou fazer. Não, não é isso. Ela tem que ser feita com a certeza que Deus falou com você. Todo voto será confirmado através de uma oferta. Olha isso aqui, Juízes 6:20. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os pães asmo, e põe sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães asmos. Então ele trouxe esses pães, a carne, como oferta, e fizeram uma aliança. E tocou a carne e os pães asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães asmos. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Mais um. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão, ah, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor. O Gideão até agora não estava nem sabendo que era Deus, que ele estava conversando com o anjo. Mas ele obedeceu, de coração. E aí ele percebeu, depois que ele fez aquele voto, aquela oferta, ele percebeu que estava falando com o anjo. Até então ele não sabia, abriu os olhos dele, espiritual. Mais um. Porém o Senhor lhe diz, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe, o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abzerita. Então gerou uma oferta para que ele pudesse, veja como que Deus começou a trabalhar na vida dele. Fez a primeira oferta e Deus estava fazendo uma aliança para livrar o povo. Você vai livrar o povo. Agora, o pai dele, como todos daquela cidade onde eles estavam lá nas cavernas, eram adoradores de Baal. Presta atenção no que eu vou falar. E eu falei nessa mensagem de discernimento. Irmãos, eu não sei se eu falei, agora eu sei que eu comentei sobre ela depois. A primeira pessoa que Deus mandou o Gideão libertar foi o pai dele. Para você entrar numa batalha espiritual, a tua família precisa estar com Deus, principalmente o sacerdote. Hoje muitos sacerdotes não se convertem. A mulher está aí, ó, patinando, e o homem não está nem aí. A mulher fica lá orando, jejuando, consagrando, e o sacerdote está nem, pode orar. Irmão, se você não se converter, você vai destruir a sua família. O que fortalece o filho, o que fortaleceu Gideão foi ele ter a cobertura do pai dele. A primeira pessoa que ele libertou, Deus libertou, foi o pai dele. Aqui no versículo Juízes 25 a 27. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai. Assim, você vai pegar um boi lá do teu pai, novilho do teu pai. Eu quero libertar o teu pai desse Baal aí. Só que, o homem precisava quebrar. E ele ficou um pouco com medo, falou, vou fazer de noite, porque de dia todo mundo vai ver, vão me esfolar aqui. Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele que de 7 anos de idade, 7 anos, perfeição, despedace o altar de Baal, vai lá, destrói o altar de Baal, que pertence ao seu pai, porque ele estava aprisionado a Baal. Aquela pessoa que está aprisionada, Deus falou, faz um voto, para libertar o teu pai primeiro, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Acera. Acerá era a deusa que eles adoravam lá, que hoje é Jezabel, que hoje é rainha dos céus, só mudava o nome, que está ao lado do altar. Depois faça o altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá. Então ele fez uma oferta para destruir o mal e fez uma outra oferta para consagrar a vida dele. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que quando eles acordaram lá, acho que é no versículo 27, assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade. Fez tudo de noite e não durante o dia. Mas depois vocês podem ler lá, está na mensagem, eu não vou me ater isso, porque eu queria só mostrar o voto que ele fez com Deus.
E a oferta que ele deu foi para quebrar a maldição na família. E você não pode sair numa guerra espiritual se a tua família está com problema, irmãos. A primeira coisa que você deve lutar é pela sua família, pela sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Então como que eu vou sair numa batalha? Como que eu vou? Por isso que a Bíblia diz, se um pastor não tiver a família aos pés do Senhor, ele não pode pregar. A Bíblia diz, se você não sabe cuidar da tua família, da tua casa, como você vai cuidar da casa do Senhor? Então um pastor que não tem a família sujeito, ele não pode pregar o Evangelho. E hoje o que tem de pastor com problema no casamento e pregando o Evangelho, está contaminando muita gente. Então a primeira coisa que Deus falou, para vencer o inimigo, você tem que ter a família salva, a sua casa. Porque, por isso que muita gente às vezes luta por certas coisas e não consegue. Por quê? Porque a família. E o primeiro que ele foi libertar foi o pai dele, o sacerdote, irmãos. O sacerdote precisa ser liberto. Nossa, o tempo passa, né? Tem um monte de coisa ainda aqui. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Um voto que todo mundo conhece. Certa vez quando terminou de comer e beber, em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Você vê que a Ana ela não conseguia ter filho, ela era humilhada, mas ela fez um voto. Mas qual foi a oferta que ela deu? O próprio filho para o Senhor. Parecido com aquilo que Deus fez por nós. Parecido com aquilo que o Abraão fez também com Isaac. É um voto e Deus aceitou. Paulo fez voto? Fez. Atos 18. Rapidinho. Paulo permaneceu em Coríntio por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, devido a um voto que havia feito. Então voto também havia no Novo Testamento. Você vai ver outro voto, só que esse aqui foi quebrado. Atos 5, versículo 1, todo mundo sabe, né? Um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, também vendeu sua propriedade. Quando as pessoas aceitavam lá na igreja primitiva, quando eles aceitaram Jesus, eles fizeram um voto de vender as suas propriedades e entregar aos apóstolos para que pudessem pregar o Evangelho. Vamos lá para o versículo, vamos mais. Vamos lá, volta aí. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Vamos embora. Então perguntou Pedro a Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E caiu morto. Depois veio a mulher, a mesma coisa. Olha o que acontece quando uma pessoa quebra um voto. A natureza maligna, a morte, entra na vida da pessoa. Então quando fizer um voto, irmãos, faça consciente e cumpra esse voto. Para terminar, Deus deu exemplo, cumprindo a promessa feita pelo profeta Isaías. Isaías 53, versículo 4. Vamos ler isso aqui. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então Isaías 700 anos teve essa revelação. E sobre si levou as nossas doenças, contudo nos considerarmos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos,
cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tudo foi para Jesus. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos, e sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houve nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer como oferta. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, que somos nós, e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre as transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Então o próprio Deus fez um voto com a gente. Através do profeta Isaías, ele está falando isso aqui 700 anos. E quando chega 700 anos depois, nasce Jesus e ele morre na cruz como oferta. Para quê? Para quebrar a maldição na nossa vida. Claro que a oferta que Jesus fez, que Deus fez, é um exemplo para nós. Para dizer o quê? Olha, todo voto que Deus promete, que Deus fala, que vai cumprir a parte dele, e você aceita e cumpre a sua parte, tudo que ele fala vai acontecer. E tudo que ele falou aconteceu. Verdadeiramente ele tomou todo o mal sobre as nossas vidas. Mas por que ainda continua o mal? Porque você ainda peca, porque a iniquidade ainda existe. E como que eu faço para quebrar? Faça como Deus fez. Faça um voto com Deus, pode ser que quebre a sua maldição, desde que Deus peça para você. E João 3,16 foi o cumprimento desse voto. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais um. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? A oferta feita por Deus foi a maior e mais perfeita e pura. Foi capaz de salvar a humanidade para aqueles que creem. Quem não crê, por isso que nós vamos participar da Santa Ceia hoje, porque nós cremos. Porque Jesus falou, olha, faça isso em memória de mim. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, terá a vida eterna. Mas todos podem participar? Não, só aqueles que creem. Só aqueles que têm uma aliança. Só aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e estão em obediência à oferta que Deus deu por nossas vidas. E por isso ele alcançou a plenitude da salvação para todos nós que estávamos condenados à morte. Esse é um exemplo que nós devemos seguir. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.